Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer um conceito importantíssimo dentro do mercado de ações e fundos imobiliários, que é o Yield on Cost, um indicador fundamental para você saber se seus investimentos estão no caminho certo ou não. Antes de falar do Yield on Cost, eu preciso falar dos dividendos, do conceito de dividendos e do conceito de yield, dividend yield. Então vamos para o vídeo. Bem, pessoal, tá aí a tela do meu computador. São as três coisas que eu vou falar hoje: dividendos, dividend yield e dividend yield on cost. Dividendos. Dividendos nada mais é do que a parcela do lucro que a empresa distribui a seus acionistas, a seus sócios. Então, parte do lucro que a empresa distribui aos seus acionistas. Ela é uma das fontes de renda do investidor. Não é a única. Existe JCP, que é juros sobre capital próprio, além de outras. Hoje, nesse vídeo, vamos falar só dos dividendos. Além disso, ela independe da valorização ou desvalorização da cotação da ação. Muita gente pensa que se o preço de mercado de uma ação cai, o dividendo também vai cair. Não necessariamente, pessoal, não necessariamente. Às vezes pode acontecer de que o preço, a cotação da ação, por exemplo, está R$15, ela cai para 13, mas a distribuição de dividendos permanece a mesma ou até maior. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a questão de valorizar e desvalorizar não tem nada a ver com a distribuição de dividendos, às vezes. Não tem. Entendeu? Às vezes, por exemplo, na crise do coronavírus, várias empresas boas, lucrativas, o preço de mercado, a cotação da ação caiu 30%. Né? Tem delas que caiu 50% o preço de mercado. Porém, a empresa continuou gerando lucros e distribuindo dividendos para os seus sócios. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, importantíssimo isso. Muita gente pensa que tem a ver, e não tem. Além disso, os dividendos têm esse benefício, são isentos de imposto de renda. Né? São isentos de imposto de renda. A empresa pode usar o lucro para reinvestir. Então, se uma empresa lucrativa, ela pode pegar o lucro dela e reinvestir no negócio, na empresa. Ela pode expandir o negócio dela. Ela pode adquirir, fazer aquisições de imobiliário, por exemplo. Então, existem várias formas da empresa usar o lucro que ela tem. Ela pode, além disso, pagar ou quitar dívidas. Lucro, vamos aqui pagar um pouco da nossa dívida, vamos aqui quitá-la. Ela pode reservar, colocar em reservas de lucro, reservas legais. Ela pode aplicar em um fundo de investimento, por exemplo, pode aplicar. Ela pode até comprar as próprias ações dela, né? Ela pode, se ela achar que é um bom negócio, que as ações no mercado, o preço está barato, ela vai lá e compra. E eu grifei aí, destaquei de amarelo, distribuir. E quando ela faz a distribuição, em forma de dividendos, em forma de juros sobre capital próprio, JCP, enfim. Entendido o que é o dividendo, o conceito de dividendo, vamos agora entender esse indicador aqui, que é o dividend yield, ou yield, simplesmente para os íntimos, yield. Eu não gosto muito de falar nomes grandes, então eu vou falar só yield aqui no vídeo, beleza? Então, é um termo em inglês que significa rendimentos de dividendos. É a relação entre os dividendos pagos nos últimos 12 meses e o preço da ação, a cotação da ação no momento. Então, essa aqui é a fórmula, o Y de yield. Então, dividendos pagos nos últimos 12 meses, você pega os dividendos pagos nos últimos 12 meses. Hoje nós estamos em
agosto de 2023. Então a gente pega de setembro de 2022 a agosto de 2023. Aí tem 12 meses. Certo? E divide pelo preço de mercado da ação. Se hoje o preço de mercado da ação vale R$10, você vai dividir por R$10. Por isso que esse indicador ele é geral, ele é para todos, não é algo individualizado. Aqui eu vou dar um exemplo hipotético, né? A empresa Swingas SA, né, de capital aberto, negociada na Bolsa de Valores, na B3, com o ticker SWIN4, ou seja, esse 4 significa que é uma ação preferencial. Se viesse um 3 aí, Swing 3 era uma ação ordinária. Se fosse Swing 11, era uma unit, que é um combo entre ações ordinárias e preferenciais. Então, a empresa Swing 4 pagou nos últimos 12 meses 70 centavos por ação e o preço da ação hoje é de R$7. Isso significa dizer que o dividend yield é de 10% ao ano. É só pegar 0,7, que é 70 centavos, dividir pelo preço atual dessa ação, que é 7. Então, nesse exemplo, o dividend yield é de 10% ao ano. Um bom dividend yield, viu? Um bom yield. Dividend yield on cost. E esse aqui que é o fundamental, porque ele leva em conta o seu custo médio de compra. Ele não leva em conta o preço da ação hoje e nem naquele momento. Ele leva em conta o preço médio pessoal de cada pessoa. Logo, ele é individualizado, é individual. Então, é a relação entre os dividendos pagos nos últimos 12 meses e o seu preço médio pago. Por que eu botei preço médio? Porque o investidor ele não faz uma única compra. Por exemplo, ele escolhe a empresa que é boa e barata, e naquele mês ele compra uma certa quantidade. No outro mês, se ela continuar barata, ele vai e compra de novo outra quantidade. E aí ele tem que fazer o preço médio. Aí entra a matemática no meio, né? Então, o yield on cost, IOC, é a razão entre os dividendos pagos nos últimos 12 meses e o custo médio pessoal. Então, é de cada um isso. Então, tá aí a fórmula. Dividendos pagos 12 meses dividido pelo preço médio pessoal. Exemplo hipotético. Vou pegar o mesmo exemplo lá, que eu dei no dividend yield, com uma pequena diferença aqui. Ó. A empresa Swingas SA, negociada tal, na B3 com o ticker Swing 4, pagou nos últimos 12 meses 70 centavos por ação. Não alterei nada aí. Continua a mesma coisa do exemplo anterior. O preço da ação hoje continua a mesma coisa, R$7. E aqui vem uma informação adicional. Mas você pagou R$5 nessa ação Swing 4. Em um determinado momento, ela estava R$5 na Bolsa de Valores. Hoje ela está 7. Digamos, hoje aqui em agosto. Mas digamos que lá em setembro de 2022 ela estava R$5. Você fez uma compra única de 5, então seu custo médio pessoal é de R$5 por ação. Então, o yield on cost nesse caso é 70 centavos dividido por R$5, que é o que você pagou pelas ações dessa empresa, Swingas SA. Então, você tem um yield on cost de 14% ao ano. Então, veja que o yield é 10%, e o 10% é para todos. O dividend yield é para todos que estão na bolsa, analisando aquela empresa. Mas já o yield on cost, cada um tem o seu. Por exemplo, nesse exemplo, o camarada pagou R$5. Mas pode ser que tenha uma outra pessoa que pagou quando ela estava R$6, por exemplo. Pode ter uma pessoa que pagou quando ela estava 8. Então, daí você vê a importância de pagar barato. E isso é a coisa do nosso dia a dia, né? Mas tem gente que investe que acha que preço não importa. Mas preço importa sempre. Sempre.
Sempre, em qualquer coisa, na vida, aqui no cotidiano, quando você vai no shopping ou que você vai numa loja, você busca sempre comprar um bom produto a um preço barato. Você sempre procura um melhor custo-benefício. E aqui não é diferente. Então, você percebe que a importância de pagar barato está bem aqui, porque o yield on cost, que é a taxa de retorno sua pessoal, a sua taxa de retorno, ela aumenta. Então, se você comprar barato, o seu yield on cost vai ser maior. Por quê? O preço médio pessoal, ele é o denominador da razão, né? Aqui, da fração. Então, quanto menor, maior o yield on cost. Beleza? Diferença entre yield e yield on cost. Bom, o yield, dividendos, nos últimos 12 meses, dividido por preço da ação atual. O yield on cost são os dividendos dos últimos 12 meses dividido pelo seu preço médio pessoal. Bom, naquele exemplo eu dei um exemplo de compra única, né? Mas imagine, ó, eu comprei em determinado mês a R$5. Mas teve outro mês que eu comprei a 7. Então você vai pegar o preço médio que você gastou. Então você vai fazer o quê? 5. Digamos que eu comprei só uma ação aqui, só para facilitar, fins didáticos mesmo, né? Comprei uma ação a R$5 em um mês e no outro mês eu comprei uma ação a 7. Então, eu vou fazer o quê? Somar 5 mais 7 e dividir por 2. Eu comprei duas ações. Aí eu tenho o quê? 12 dividido por 2. Ou seja, eu tenho um preço médio de R$6. E é isso que eu vou usar aqui no yield on cost. Beleza? Naquele exemplo que eu dei, foi de compra única, a 5. Aqui eu estou falando para vocês que, caso vocês tenham várias compras em vários meses, vocês têm que fazer essa conta, né? Então, que a gente aprende na matemática, fazer uma média, certo? O yield, ele é igual para todos. Já o yield on cost é diferente para cada pessoa. Cada pessoa tem seu yield on cost. Agora o yield é aquele e pronto. Então você faz uma pesquisa em qualquer site, aí bota no Google dividend yield da empresa tal, você vai estar lá e não vai mudar. Agora, durante o pregão, o dividend yield vai sempre alterando, porque o preço da ação ele fica variando ao longo do dia, né? Ele varia ao longo do dia, então o yield vai sempre variando, pouco, mas vai. E aí fecha, né? Acabou o pregão, fechou, pronto, tá ali o dividend yield, aí já não altera mais. Aí vem o outro dia aí de novo. Mas o yield ele é igual para todos. A importância do longo prazo, você vê aqui. O preço médio ele tende a zero no longo prazo. O preço médio do investidor. Ele tende a zero em uma empresa com bons fundamentos, né? Uma empresa que lucrativa, que é resiliente, que ela suporta crises e tudo. Mas por que digo que tende a zero? Bom, são vários os motivos. E aqui o primeiro, ó, com a valorização da ação, às vezes acontece da ação valorizar tanto que ela faz um desdobramento, né? Porque o preço já fica tão assim, o preço de uma ação fica tão alto que pequenos investidores não conseguem comprar, certo? Uma empresa chega a R$100, uma ação a R$100. Para comprar um lote que é 100, quantidade de 100, você vai ter que ter R$10.000, 100 vezes 100. E aí o pequeno investidor não compra. Então eles fazem um desdobramento, né? Às vezes tá 100, vamos fazer aqui um desdobramento para 10. E aquele investidor que tinha uma ação a 100, ele passa a ter 10 ações a 10. Não alterou nada para ele. Ele tinha uma ação a 100 e passa a ter 10 ações a 10. Não alterou nada. É claro, aumentou a quantidade, mas diminuiu o preço de mercado. Então, o desdobramento é isso. Desconto dos dividendos no preço. Toda vez que a empresa paga dividendo, o preço de mercado da ação é descontado. E o preço médio pessoal também. É o preço médio descontado chamado.
Então, existem também os descontos de bonificações no preço. Às vezes o pessoal pensa, pô, a única forma de ganhar no mercado de ações é com a valorização da ação e com os dividendos distribuídos ou juros sobre capital próprio. Mas não, existem também as bonificações. As bonificações, por exemplo, a empresa diz, eu vou te dar, você tem 100, eu vou te dar 10. Você tem 1.000, eu vou te dar 100 ações. E ela dá e coloca um custo lá que às vezes é bem baixinho. Bradesco fez isso, Itaúsa recentemente. Então, é outra forma de remunerar o investidor, as bonificações. Eu ainda vou falar sobre isso em outros vídeos. Desconto de subscrições no preço. Agora mesmo está tendo uma subscrição aí de Itaúsa, né? Então, 1% aproximadamente. Então, quem tem 100 vai ganhar, quem tem 100 ações de Itaúsa vai ganhar uma. Quem tem 1.000 vai ganhar 10. Certo? Quem tem 10.000 vai ganhar 100 ações, um lote. Claro que tem um custo lá, né? Mas é bem baixinho em relação ao preço de mercado. É menor que o preço de mercado. O preço de mercado está 9 e pouco e lá o custo da subscrição é 6,50, se eu não me engano. Aproximadamente isso. Então, além disso, tem essas coisas, né? Quanto mais antiga a carteira de ações do investidor, menores tendem a ser os preços médios. Se você for ver o preço médio do Luiz Bassi, que é o maior investidor da Bolsa Brasileira, o preço médio dele de algumas ações é bem baixinho, viu? O cara pagava centavos no Banco do Brasil. Então, quanto mais antiga a carteira de ações, menores tendem a ser os preços médios e maior a valorização, maior o yield on cost, pois o preço médio ajustado, e por que eu botei essa palavra ajustado? Porque os descontos, esses descontos que eu mencionei acima, eles também vão influir no preço médio, pessoal. Então, vai ficando menor com os descontos. O preço médio ajustado vai ficando menor com os descontos. Então, gente, mercado de ações é vida, viu? Existem várias formas de remunerar o investidor. Não é somente dividendos e nem juros sobre capital próprio. Nesse vídeo vocês viram bonificações, desdobramento, subscrição, enfim. E aí o yield on cost é um indicador poderosíssimo para quem quer alcançar a liberdade financeira. Porque quanto maior o yield on cost, é sinal que seu investimento está no caminho certo, você investiu de forma correta, porque o investidor ele pensa na renda passiva que o investimento vai trazer, porque é isso que vai pagar as contas dele. Então, fiquem com Deus, espero ter ajudado aí com esse vídeo e obrigado aí pela atenção. Até a próxima.